adorar, pra te adorar. Eu vivo só pra ti. E pra te adorar, e pra te adorar. Pra teu prazer, pra tua vontade é que é para o teu prazer, pra teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, totalmente digno. Tu és digno, e pra te adorar, e pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Eu não sei qual é o seu talento. Eu sei que você tem algum talento. Talvez você ache até que não tem talento, mas tem algo em você que incomoda as trevas. Isso significa que tem algo de Deus em você, mesmo que esteja encoberto ou adormecido. E deixa eu te dizer, se você já executa o seu talento, se você já tem domínio dele ou não, o inferno estremece com a tua vida. Eu queria que você pensasse no que você cantou agora, que a nossa vida é para o prazer do Senhor. Seja excelente naquilo que vier à sua mão. Seja excelente aquilo que vier à sua mão. O prazer do Senhor está na tua entrega total. Seja excelente se você é dono de um negócio. Seja excelente se você é pai. Seja excelente se você é professor. Seja excelente se você é músico. Seja excelente se Deus te chamou para a palavra. Seja excelente se o Senhor te chamou para doutrinar. Seja excelente se o Senhor te chamou para corrigir. Seja excelente, porque o prazer do Senhor está na excelência. E a excelência causa brilho. E o brilho do Senhor causa pavor nas trevas, e elas têm que recuar. Então, quando você entrega o seu melhor serviço na empresa, quando você entrega o seu melhor louvor na igreja, quando você entrega a sua melhor nota no instrumento, quando você entrega a sua melhor aula na escola, o Senhor avança sobre as trevas, e o inferno não pode resistir. O inferno não vai resistir, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então viva para o prazer do Senhor. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Não se canse de declarar isso. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Teu prazer, pra tua vontade é que se não fosse ele, você não estaria nem vivo.
és digno, tu és digno, para teu prazer, para tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Nós te aplaudimos, Jesus, porque nós entendemos quem o Senhor é e quem nós somos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Shalom. Alô? Amém? Amém. Shalom, igreja. Glória a Deus. Queridos, vamos adentrar em outro tempo de adoração através das nossas ofertas nesse momento. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Saímos de um tempo de adoração e louvor. Iremos agora adentrar em outro tempo de adoração também e louvor ao Senhor através das nossas fazendas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47. Um texto bastante conhecido por nós, um texto fundamental e basilar para falar de unidade e também para ministrar sobre generosidade. Amém? Atos dos Apóstolos, queridos, e brevemente eu queria trazer uma palavra de entendimento sobre generosidade nessa manhã. A partir do versículo 42 até o versículo 47, o texto vai dizer o seguinte: quantos acharam amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelas mãos dos apóstolos. Todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam a cada um, segundo alguém havia necessidade. E perseveravam unânimes no templo, todos os dias, partindo o pão de casa em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42 em especial, ele fala muito daquilo que normalmente a cada 12 meses a gente vive de forma específica, que é justamente a reunião da igreja, como ele mesmo fala, e perseverava-se na doutrina dos apóstolos, cada alma havia temor, e em seguida ele vai dizer que todos estavam juntos, tinham tudo em comum, e quando estavam juntos, perseveravam unânimes, ou seja, em unidade, partiam o pão e dividiam as suas posses. Aquilo que nós fazemos todos os cultos de ceia, que é justamente trazer os nossos alimentos, como mais tarde faremos, aquilo que nós fazemos em todos os cafés da manhã, que é sentar ao lado do nosso irmão, repartir o pão, compartilhar um pouco das nossas dificuldades, das nossas alegrias, das nossas
conquistas. É o ato e é o princípio que a igreja nos seus primeiros dias estava vivenciando, e à medida com que eles praticavam esta unidade, esta comunhão, esta generosidade, diz a Bíblia que também eles caíam na graça do povo, ou seja, na sociedade, na cidade, na sua vizinhança. E à medida com que essa unidade, esse amor, essa confraternização interna era conhecida pela localidade, a igreja, ela crescia em número por causa do amor fraterno que existia entre os irmãos. Será que nós vivemos isso aqui? Amém ou não amém? Mas eu quero chamar sua atenção para algo que a Bíblia, ela fala, isso aqui é indispensável, relacionado especificamente à oferta. Porque o texto vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e bens. Eles distribuíam o produto, ou seja, eles distribuíam o resultado entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aqui existe um propósito para suprir uma necessidade local. Diga, um propósito para suprir uma necessidade local. Vai dizer o texto, se você continuar lendo especificamente o capítulo 4 e o capítulo 5, que na igreja de Jerusalém não existia entre eles alguém que padecesse de fato algum tipo de necessidade, porque alguém entrando em tempo de privação, automaticamente era chegado até os apóstolos a notícia, e dentre a própria comunidade levantava-se ofertórios, e aquelas ofertas eram distribuídas, e a igreja, ela conseguia, através de propósito e unidade, sanar as dificuldades internas. Agora entenda algo, porque a Bíblia, a partir desse ponto, ela vai trazer como referências 2 atos de oferta, ou 2 momentos de ofertório, especificamente capítulo 4, versículos de 26 a 37, onde vai falar de Barnabé. Se você ler comigo o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 26, 36 e 37, diz o seguinte: então José, que foi cognominado pelos apóstolos, chamado de Barnabé, que traduzido o seu nome é filho de consolação, levita e natural de Chipre, possuindo uma herdade, ou seja, uma terra, uma herança, um terreno, possuindo um bem, vendeu e trouxe o preço e depositou integralmente aos pés dos apóstolos. Interessante que Barnabé, ele reproduz no capítulo 4 o princípio e a visão que a igreja ela estava começando a viver no capítulo 2. A igreja de Jerusalém, ela tem o seu momento de ápice e o seu momento de crescimento máximo quando o Espírito Santo é derramado, e Pedro, ele inicia a sua pregação, e naquele momento aproximadamente 3.000 pessoas são inseridas na igreja. Naquele momento em diante, aquela comunidade de cerca de 3.000 pessoas vivem dentro desse amor e esse princípio de ofertório para sanar e suprir as demandas internas e locais da igreja é reproduzido por toda a comunidade. E Barnabé aqui ele é colocado, entenda, como um exemplo positivo a ser seguido, em contrapartida a um exemplo negativo que não deveria ser seguido, que é o exemplo de Ananias e Safira. Porque Barnabé aqui e a sua oferta generosa, ela é dada como uma introdução à oferta que será usurpada no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, nós conhecemos a história. Vai falar sobre esse casal, Ananias e Safira. Pelo menos os 2 primeiros versículos, o texto vai dizer: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade. A mesma coisa que Barnabé fez, a mesma coisa que muitos irmãos estavam fazendo. Mas o versículo 2 ele vai dizer que reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando a parte, depositou aos pés dos apóstolos. Nós conhecemos a história. Eles entraram em acordo entre si e disseram: olha, vamos dizer que vendemos por tanto, vamos ficar com parte do valor e ofertar o restante. Entenda algo. Toda unidade gera generosidade. Você pode repetir isso? Toda unidade gera generosidade. Por que isso? Porque a unidade de propósito nos leva a compreender e em amor praticar aquilo que Deus deseja fazer no meio da sua igreja, e é sanar e suprir as suas necessidades. Barnabé estava dentro desse processo. Mas Ananias e Safira, eles foram ganhos por causa da ganância. É por isso que Paulo, quando vai falar a Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, acerca de líderes especificamente,
ele vai dizer que para ser líder na igreja, um dos princípios não pode ser avarento. E reproduzindo esse modelo para toda a igreja, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Não o dinheiro. Ter dinheiro não é algo ruim, mas amar ao dinheiro é que é a raiz do problema. Ananias e Safira até certo ponto estavam contentes com aquela unidade, com aquela comunhão, com aquela atmosfera de amor e propósito, e a igreja de Jerusalém estava desfrutando, mas a partir do momento que eles puderam colocar a mão sobre um recurso maior, sobre um salário mais generoso, sobre, digamos, que uma espécie de valor financeiro, uma renda mensal que eles não estavam esperando, o coração deles foi ganho por causa do amor à riqueza. E esse é o contraponto negativo. Agora entenda algo: toda generosidade, ela vai gerar prosperidade. Você pode repetir isso? Toda generosidade vai gerar prosperidade. Quando você pega a vida do apóstolo Barnabé, a partir do capítulo 5, ele não aparece senão mais adiante do capítulo 10 à frente, quando ele vai ser levantado juntamente com o apóstolo Paulo para ser um missionário em 2 viagens missionárias e estabelecer o reino em várias cidades daquela época. Ele é próspero espiritualmente, consequentemente ele também é próspero financeiramente, porque levando em consideração aquilo que Paulo fala em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Deus havia suprido a vida dos seus servos de forma fidedigna, porque eles se entregaram ao Senhor. Quando nós nos entregamos a Deus de forma espiritual, de forma material, de forma financeira, de forma familiar, Deus não permite faltar nada sobre as nossas vidas. Do contrário, quando nós pegamos o exemplo de Ananias e Safira, que usurparam a oferta por causa do amor ao dinheiro, nós sabemos que o resultado daquilo que eles fizeram foi a morte. Primeiro morreu Ananias e depois morreu Safira. Talvez hoje muitos não possam estar morrendo de forma física por causa da muita graça de Deus, mas por causa do amor ao dinheiro, talvez alguns estejam mortos espiritualmente. Aquilo que nós precisamos entender é que unidade e propósito supre necessidades. Unidade gera generosidade e generosidade gera prosperidade. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Você pode pegar a sua oferta nesse momento. Vamos orar e dedicar ao Senhor. E Deus, fiel como sempre tem sido, não permitirá que nada falte sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas casas. Enquanto nós estamos orando nessa hora, você pode apresentar ao Senhor as suas dificuldades e os seus desafios, e aquilo que o próprio apóstolo fala aos Filipenses, quando ele recebe da igreja uma oferta, ele fala: e o meu Deus em Cristo vos suprirá cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso? Então feche seus olhos nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, para não apenas dedicar a nossa vida espiritual ao Senhor com sacrifícios de louvor, com sacrifícios de adoração, com sacrifícios de oração, Senhor, mas também com ofertórios, como a sua palavra, ela pede de nós, como a sua palavra exemplifica na história da sua igreja. Nós queremos, ó Deus, não reproduzir nessa manhã o modelo de Ananias e Safira, mas o modelo de Barnabé. Nós queremos ser generosos para suprir em tudo a necessidade da sua igreja, para suprir em tudo a necessidade desta cidade, para suprir em tudo as necessidades das nações, porque nós sabemos que a medida do que semearmos também é a medida da nossa colheita, Senhor. E eu quero pedir nessa manhã para que o fruto seja colhido em muitos cestos sobre as famílias que estão aqui representadas, porque é onde há unidade de propósito, a unidade de generosidade, e aonde há generosidade, Senhor, nós sabemos que há prosperidade, e que sejam prósperos todos os teus filhos, todos os dizimistas e todos os ofertantes. Assim nós oramos, abençoamos e dedicamos ao Senhor esse tempo de adoração e de provisão aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode trazer suas ofertas. Glória a Deus. Senhor.
encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Pois todo dia é dia de adorar o Senhor. Essa canção não se canta sentado não, vamos ficar de pé. Segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Em tua presença, Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Eu quero uma aula. Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Vou falar duas coisas aqui. Primeiro, essa canção não deveria ter sido cantada hoje, porque eu não posso pular, não posso correr, não posso dançar. Quem é das antigas sabe que todo domingo eu cantava essa canção. Todo domingo. E todo domingo o povo corria e dançava e pulava. Diferente de vocês aí. Eu não vou fazer porque eu estou aqui na frente, não posso fazer, e estou entusiasmando vocês a não fazerem. E a segunda coisa é, existem canções que a gente tem que saber como cantar ela. Se a música está dizendo que nós temos que pular, dançar, gritar e correr, tem espaço para pular, dançar e correr, e somos livres para fazer isso. Então quando cantar essa, eu estou quase mandando cantar de novo para você correr por aí. Olha. Quem quer ver Auriel pular, dançar e correr? O pessoal de Ponta de Pedra já grava e manda para lá. Vou fazer isso contigo na hora. A outra é quando você estiver cantando uma canção de unidade. Recebi um novo coração, Pai. Recebi um novo coração do Pai. Olhe para o seu irmão. Coração, você está cantando o que recebeu e dizendo para ele que é uma unidade. Você está cantando de unidade, você não pode cantar para Deus. Você vai cantar para Deus, mas olhando para o seu irmão. Amém? Então fica essa dica aí para vocês. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Tessalonicenses capítulo 3. Abriu 3. Ok. Vou fazer duas coisas ainda aqui. Eu queria que todos os líderes de célula fiquem de pé nessa hora. Líder de célula.
Tudinho, tudinho. Vamos aplaudir ao Senhor. Calma, não aplauda agora não. Calma. Peraí. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses líderes de célula que estão aqui no café da manhã. Calma. Agora eu quero que o líder de célula olhe se está faltando algum discípulo da sua célula. Anote o nome dele e diga assim: eu fui de forma muito pastoral repreendido pelo pastor. Com muito amor, eu quero lhe ver no próximo café da manhã. Se você estiver aqui e o seu líder de célula não estiver, o seu caso ainda é pior. Aí você diz assim: eu recebi uma correção muito amorosa do pastor e eu fiquei meio com vergonha porque tu não estava no café da manhã. Aí deixa ele com vergonha. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses líderes de célula. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Mas na próxima arraste tudinho. Amém? Irmãos, nós tivemos ontem uma reunião muito proveitosa com os 5 líderes dos ministérios de louvor que nós temos. 5 líderes que lideram o ministério de louvor comigo, né? Quando diz 5 ministérios, dos ministérios, parece que está tudo dividido, né? Mas são equipes que cada um tem um representante: Júnior, Renato, Daniel, Zezinho e Osmar. E nós estamos elaborando algumas coisas de melhoria para o ministério. Amém? Quantos são abençoados aqui pelo Ministério de Louvor? Amém. Então, a primeira convocação é: se você gosta de mexer em som e quer aprender como regular o som e como estar lá responsável num culto, na regulagem de som, você pode nos procurar depois do culto e a gente vai caminhar você para um momento de treinamento, porque a gente está precisando no mínimo de 3 pessoas para que possa estar responsável pelo som lá na igreja. Amém? Pode ter certeza que você será um que vai solucionar um problema que nós estamos tendo hoje na regulagem de som. Então, se você está aí já meio inquieto, Espírito Santo falando, não se intimide, vem embora e vamos fazer acontecer. Se você tem filho que gostaria de vê-lo tocando um instrumento e quer ver lá na frente ele ser um músico adorando ao Senhor de um coração muito quebrantado, tocando excelentemente, nós vamos levantar umas escolas para que a gente possa levantar músicos na igreja, amém? Então você também no final do culto nos procura, você pode procurar Osmar vai estar muito nessa parte da escola de música, então você procura ele e a gente vai caminhando. Pastor, só é criança? Não. Se você deseja também, eu acho que dá para você ainda estudar e tem jeito, né, Daniel? Pastora Lencan, pastora Lenira, por favor, não faça comigo não. A história de pastora Lenira é muito linda. Deus livrou o Zezinho. Amém, irmãos? Então fica esses avisos. Você nos procura no final do culto. Eu quero pelo menos ter 3 pessoas para o som lá da igreja. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e aumentar e crescer no amor para com todos, como também aumentar e crescer no amor para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém? Feche os seus olhos
e abra seu coração. E mandar fechar o seu coração. Misericórdia. Feche seus olhos, porque o seu coração precisa estar aberto a ouvir essa palavra. Senhor, nós te damos graça nesta manhã, por esse tempo, por essa palavra, estarmos aqui nessa igreja, vivendo tudo que estamos vivendo e crendo que o Senhor tem feito grandes maravilhas, que o Senhor tem feito grandes coisas entre nós, e acreditamos que o Senhor está nos levando a vivermos muito mais aquilo que já vivemos. Pedimos que nossa mente e o nosso coração sejam preparados, prontos para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava estudando esse texto. Na verdade, esse texto eu tinha lido há uns dias atrás, e ele ficou no meu coração. E quando eu fui preparar a ministração, eu já fui em cima dele, porque eu entendi que Deus tinha algo para falar para as nossas vidas. E ao preparar essa palavra, eu comecei a agradecer a Deus pela igreja que nós temos sido nesse tempo. E sou ousado em dizer que nós somos privilegiados por Deus por estarmos durante 20 anos aprendendo sobre unidade. Mais de 75 referências na Bíblia nós temos sobre unidade. Mais de 75 referências. São 75 referências, 75 versículos bíblicos que estão ligados à unidade. Então, unidade não é um assunto perdido na Bíblia. Unidade não é um assunto que não pode ser tido como doutrina. Não, unidade é uma doutrina bíblica. E a doutrina, ela é um ensinamento para que aquele a qual está abraçando a fé deve cumprir. Deve cumprir. Então, quando nós somos omissos a uma doutrina bíblica, e não é doutrina de homens, é doutrina bíblica, nós estamos sendo omissos a um ensino que o próprio Deus estabeleceu para a sua igreja. Logo, se eu não pratico, eu estou sendo o quê? Um pecador. Eu estou descumprindo o que Deus ordenou para que eu pudesse viver. Nós temos, quando eu falo que nós somos uma igreja privilegiada, por quê? Porque não é um assunto que é tratado com a igreja. Se você for observar e você for pesquisar no YouTube, que é o celeiro das igrejas, você vai ver que pode existir mais uma ou duas que tem um trabalho muito focado sobre unidade. Você vê uma ministração aqui, você vê uma instrução ali, você vê um ponto de uma pregação, mas você não vê muitas igrejas. Eu não vou dizer que não existe, mas eu não conheço. Mas eu creio que existe nesse Brasilzão ou fora do Brasil. Mas nós somos uma igreja que somos estimulados, por exemplo, pelos cafés da manhã, que nós temos de 2 em 2 meses. O que não nos isenta de culpa quando nós não estamos aqui. Por quê? Porque são marcados de 2 em 2 meses. É verdade que acontece o imprevisto, mas eu já sei que o próximo café da manhã será no mês de setembro, 1º domingo de setembro. Então o que é que eu tenho que fazer quando sair daqui ou agora? Já agendar. 1º domingo de setembro eu não marco nada, eu vou estar no café da manhã. Por quê? Porque o café da manhã é uma estratégia que Deus nos deu para que pudéssemos ser alimentados pela visão que Deus entregou à igreja. Quando eu falto um café da manhã, eu estou perdendo de ser ensinado por Deus. Como você vai ser ensinado daqui a pouco, quando começarmos
no primeiro ponto, no segundo ponto e no terceiro ponto. Você vai começar a entender. Então nós temos os cafés da manhã, nós temos o nosso Somos Um, que é de ano em ano, e este ano a participação do DJ JK. Quem está esperando aí o show de DJ JK? Varando a madrugada. Eu estou ajudando no repertório, mandei uma música para ele lá ontem. Eu disse, já baixei. Acho que vai ser lá em Ponta de Pedra, sábado. Vou estar lá. Nós temos os nossos Somos Um. Eita. Mas também nós temos as reuniões de mesa. Quando nos reunimos em célula, quando nos reunimos nas reuniões de G12, e aí participamos de um banquete. Eu estava ministrando essa semana para o meu G12, falando sobre isso, da importância da mesa, porque é muito mais do que o alimento. O alimento é uma manifestação profética daquilo que nós somos. Nós estamos sentados à mesma mesa, comendo do mesmo alimento, porque nós somos um em Deus. E há essa dinâmica de sentar à mesa, de comer, de conversar. Tem até uma música, né? Crente não bebe, mas come. Já viram isso? Crente não bebe, mas come muito. Aqui não, a gente come o que é necessário. Amém? Mas sentar à mesa é algo extraordinário. É proveitoso, cria laços, nos fortalece. Então nós somos uma igreja estimulada à unidade. Nós somos uma igreja que, quando estamos vestidos com a camisa e olhamos, somos um, nos faz entender e lembrar que essa cruz é que nos uniu, que nos formou, que nos tornou um, que nos dá a capacidade de amar uns aos outros. E eu falo que é um privilégio, por quê? Porque nós temos sido ensinados. Eu pesquisando e vendo, 75 referências, eu encontrei um estudo mostrando essas 75 referências. Eu disse, eu vou ler depois todas essas 75 referências para aprender mais sobre unidade. E você vai entender por que nós precisamos estimular sobre unidade. Eu quero que você acompanhe comigo o que Paulo escreve para Tessalônica. Versículo 10, observa o que é que ele diz aqui. Orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo estava desejando ir para Tessalônica para que pudesse, já sabendo as deficiências da fé, as deficiências da vida que eles tinham de comunidade, ele queria chegar lá para corrigir isso. Mas aí é como que Paulo estivesse já se antecipando e mandando algo já para eles, via WhatsApp. Ele escreve a carta já falando para estes de Tessalônica a importância que eles tinham com relação à unidade. E aí ele começa dizendo, acompanhe comigo. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós. Paulo escreve, e a forma como Paulo escreve é uma oração para Deus. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar quem é o causador da unidade. Ele vai dizer, o nosso mesmo Deus e Pai. Ora, Paulo não estava em Tessalônica, não fazia parte da igreja de Tessalônica, mas Paulo escreve dizendo assim, nosso mesmo Deus e Pai. Não há dois deuses. Eu não sei se você já ouviu essa frase que diz assim, o meu Deus saúda o vosso Deus. Quem já viu essa frase aqui? Quem já viu? Nunca diga isso. Porque quando você está dizendo que
o meu Deus saúda Daniel, o teu Deus, eu estou dizendo que o meu Deus é um e o de Daniel é outro. Você está dividindo Deus. Há um Deus diferente aqui. Essa frase teologicamente está errada, é uma heresia. Nunca mais fale isso. E quando você ouvir isso, é heresia. Tenho certeza que a maioria que estão aqui vai saber discutir Apocalipse como nunca antes. Mas ele vai dizer o nosso Deus e Pai. Ele vai mostrar que esse vínculo de unidade que nós possuímos, ele vem de um único Deus. E aí ele coloca aqui, nosso Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor. Paulo faz questão de falar que não só o Pai é Deus, como o próprio Cristo é Deus. E ele traz esta unidade da divindade, embora sejam duas pessoas distintas, mas ele coloca Jesus no mesmo patamar e na mesma essência do Pai, que é Deus. Então há um só Deus que promove essa unidade entre mim e você. Agora eu quero que você vá para Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 3. Esforçando-vos, Paulo começa dizendo que há uma necessidade de nos esforçar, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Porque há somente um corpo, há somente um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Observe, preste atenção. Ele inicia dizendo a unidade do Espírito. Não existe espíritos. O Espírito que habita em mim é um Espírito que habita em você diferente. Não. Essa unidade que promove por meio do vínculo da paz é uma ação do Espírito, que é Deus, que promove no seio da igreja. Então aquele que diz ser de Deus tem a capacidade, diga comigo, quem diz ser de Deus, mas convincente, vamos lá. Quem diz ser de Deus tem a capacidade de amar ao próximo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E aí ele acompanha dizendo: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, se Deus é um, e Ele, como Ele diz aqui, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, age por meio de todos, se é só um Deus, e Ele está em todos, e Ele age em todos, não tem como eu não ter a capacidade de amar o meu próximo. O meu eu, as minhas raízes, elas não são mais resistentes do que o Deus que habita em mim. O Deus que habita em mim me dá a libertação, a capacidade de eu romper com o meu passado. Ah, pastor, porque você não sabe a minha história. Eu herdei do meu pai esse sentimento. É porque você ainda está carnal. Porque biblicamente você já poderia ter alcançado a libertação e ter recebido esta graça de Deus, da capacidade de perdoar e de amar o seu próximo.
Espírito de Deus está mostrando para você o caminho, mostrando para você que há sim uma capacidade, há uma condição espiritual para você conquistar a unidade em seu coração em relação ao próximo. E aí ele diz aqui: age por meio de todos e está em todos, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Observe, Paulo vai falar aqui a presença do Deus Espírito, Espírito Santo, do Deus Pai e do Deus Filho, Jesus Cristo, mostrando que essa triunidade, essas três pessoas distintas, mas um único Deus na sua essência, é Ele o promovedor da unidade. Assim como eles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, age de forma perfeita e em unidade, é esse o reflexo que se libera a uma igreja que entende a capacidade e a promoção do que esse Deus promove na igreja. Então você precisa entender que o que habita em você é poderoso para destruir tudo quanto até hoje veio como raiz no seu coração e lhe impede de perdoar o seu próximo. E aí, acompanhe lá comigo volte lá para Tessalonicenses. Versículo 12, ele diz assim: e o Senhor vos faça crescer, e o Senhor vos faça aumentar no amor. Pare aí, olhe para mim. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que há um crescimento do relacionamento entre nós. Há um crescimento, não um afastamento, não uma distância, mas um crescimento. Eu não sei quantos aqui lembram disso. A gente sempre falava, né? Vamos voltar a falar mais sobre isso. A unidade do corpo não depende do meu irmão, não depende de você, irmão. Depende de mim. Ao mesmo tempo que você tem que entender que a unidade não depende de mim, depende de você. Se eu entendo isso, é um dever meu, eu vou amar independentemente do que o meu irmão esteja fazendo ou agindo. E eu vou demonstrar isso, por quê? Porque nós damos o que temos. E o que eu tenho é muita presença de Deus para amar o meu próximo. Porque eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama. Eu era tão bonzinho, tão perfeito, Ele me amou, né? Eu sempre escolhi Deus. Ele não teve nenhum trabalho. Ele morreu na cruz porque quis. Porque eu era perfeito. Foi assim? Por que ele morreu? Deu a vida, para quê? Para nos resgatar. Por quê? Porque nós não prestávamos. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Quer ver a maior prova de amor de Jesus? É quando Ele estava na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os. Deus está me ministrando aqui algo. Perdoa-os. Perdoa-os porque eles são cegos. A religião os cegou. Perdoa-os pela perseguição, pelas calúnias, pelas mentiras, pelos falsos ensinos, pela forma como coloca a nossa igreja. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, Cristo foi o maior exemplo para nós.
E aí Paulo vai dizer: o Senhor vos faça crescer e aumentar. É o Senhor que promove o crescimento. Mas o fato do Senhor promover o crescimento não quer dizer que nós não temos uma ação, ou uma reação, ou uma ação. Na verdade, o aumento é uma reação de Deus à nossa ação. É Ele que faz promover e aumentar o amor, mas eu tenho que agir. Por exemplo, você está ouvindo um ensinamento aqui, você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, Ele está dizendo para você o que você tem que fazer. Se você quer que Ele aumente o seu amor, você precisa tomar uma decisão hoje. De quê? Se levantar e procurar alguém e dizer-lhe: olha, vamos apagar uma borracha em tudo que vivemos até aqui e vamos seguir em Cristo, seguir em amor. Vamos nos amar, vamos estar vivendo em comunhão, sem olhar meio que de lado, sem querer mais evitar, sem ficar mais calado no grupo da célula. Vamos interagir, vamos curtir lá no Instagram, vamos nos desbloquear do Instagram, nos desbloquear do WhatsApp. E quando você faz isso, a ação de Deus vem aumentando o amor. É o que Paulo está dizendo: e o Senhor vos faça crescer e aumentar. Haja uma manifestação tão grande de Deus que vocês desejem isso, e Ele faça aumentar e faça crescer o amor. E aí Ele vai dizer: uns para com os outros. Uns para com os outros. Amar quem está próximo é bom demais. É mesmo que queijo e doce de goiaba, que eu como escondido, quando Vera vai para a cozinha, eu abro a geladeira. Brincadeira. Eu não sei nem o que estava falando. Desorientados. Amar quem está perto é muito fácil, é muito bom. É como doce de goiaba com queijo. É muito fácil. Mas aí ele vai mais profundo. Ele diz assim: uns para com os outros e para com todos. Ele rompe com a separação. Não existe isso. Ame a todos. Estimule seu coração a amar a todos. Quem aqui já leu 1 João, capítulo... Vai lá para 1 João. Acho que é capítulo 4. Não, Daniel. Capítulo 3, 11. Verso 4. Capítulo 3, versículo 11. Observe, irmão, se você ler esse texto aqui cuidadosamente, como nós vamos ler, vamos gastar um tempinho aqui nesse texto, só lendo. Vê o que é que João diz aqui, irmãos. Isso é sério. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Ou seja, não tem escolha. Desde o princípio que vocês ouvem é que tem que se amar uns aos outros. Mas o Senhor não sabe a peça que eu tenho na minha célula. Sei não. Deus sabe. Se Deus sabe, Ele colocou lá para estimular você a amar tanto que vai persuadir Ele, envolver Ele. Ele vai ser tão amado por você que Ele vai começar a se quebrantar. Estava esses dias assistindo um vídeo que Vera mandou para mim. A ideia era essa: quando você tiver em uma discussão, não entre na discussão. E ele está dando conselhos tão práticos. Porque se você vai argumentar, você está ferindo o ego do outro. Você tem que ir e desarmar a pessoa. Ok, você está falando isso. Ok, o que é que eu posso para fazer mudar? Você imaginou? Rapaz, você está errado. Aquele dia você... Me perdoe. O que é que eu posso fazer para mudar isso? Meu irmão, você vai quebrar o cara na hora. E é assim que a Bíblia nos ensina.
Ô, glória, já começou. É não? Querendo já contar um testemunho aqui, Jó. Aí, observa o que ele diz. Não segundo Caim. Acompanha aí. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Eu já contei esse testemunho aqui. Uma vez uma pessoa fez algo comigo. Eu era na juventude, adolescência, juventude. Eu disse para a pessoa assim, apontei o dedo para ela e disse assim: nunca mais dirija a palavra a mim, porque eu vomitei você. Imaginou? O negócio foi tão sério, mas tão sério, que eu cheguei a dizer isso. Eu vomitei você. Até um dia que Deus falou comigo, eu me dobrei e fui a essa pessoa e eu pedi perdão a essa pessoa. Me perdoe por aquele dia ter lhe falado. E perdoei. Quando eu vejo essa pessoa, eu lembro, mas não me dói. Eu lembro, mas falo com amor. A cicatriz fica. Quando somos curados, irmãos, fica a cicatriz. Quando você leva um corte e passa o período da inflamação, você olha para a cicatriz, não sente mais nada, só vê a cicatriz. É nesse nível que a cura vem. A gente olha para quem nos ofendeu e não mexe mais em nada. Por quê? Porque Deus curou. E aí ele vai dizer isso, não como Caim, porque as suas obras eram más. O que foi que eu dei àquela pessoa? Aquilo que eu tinha. O que era que eu tinha? Ódio. Ódio. Quando você diz assim, não quero me aproximar, eu não quero mais falar, se eu puder, até no pensamento, se eu puder, eu vou descontar o que ele fez. Você está dando o que você tem dentro. Treva. Mas quando você diz assim, aquela pessoa fez isso comigo, Senhor, eu coloco diante do Senhor os meus sentimentos, coloco diante do Senhor tudo aquilo que está gerado no meu coração. Eu vivi isso há uns 2 anos atrás. Foi difícil, porque quando eu olhava, eu lembrava. E eu fui para Deus e disse: Senhor, eu não quero sentir isso, porque quem vai estar preso sou eu, quem vai estar perdendo sou eu. Eu orei ao Senhor e chorei ao Senhor: tire esse sentimento do meu coração. E eu consegui tirar o sentimento do coração. Então você tem que orar e pedir ao Senhor. Ele vai dizer: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É isso? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quando você deixa de amar o irmão, você volta para as trevas. É o que o texto está dizendo. Quando você não consegue liberar perdão no coração, você está sendo presa fácil para as trevas. Ele vos libertou do império das trevas e vos transformou e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando você permite que o coração lhe aprisione um sentimento, você volta para o reino das trevas. Talvez você esteja dizendo aí: pastor, é fácil tu falar isso, mas tu não sabes o que está aqui dentro do meu coração. Querido, eu não estou aqui forçando você a nada, eu estou trazendo luz ao teu entendimento, porque Jesus vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa manhã você vai sair daqui compreendendo a verdade e você vai lutar para que essa verdade seja uma verdade nem seus sentimentos, para que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Acompanhe, porque tem mais coisa séria aqui em João.
Todo aquele que, versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você está compreendendo o que é que João aqui está dizendo? A seriedade. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Lembra que ele diz, não ameis ao próximo como Caim amou seu irmão, que foi assassino. Aí agora ele diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É diante de Deus semelhante a Caim. A história de Caim, capítulo 4 de Gênesis, você conhece. E aí ele vai dizer, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Ele mostra o contrário. Você não tem que odiar, você tem que dar a sua vida. Entregar a sua vida no serviço, no sentimento, no amor. Quando alguém que te feriu precisar de você, sirva. E com amor. Não sirva batendo no peito aí. Ele fez comigo, mas eu estou aqui servindo. Sirva com amor. Porque se você consegue se libertar, glória a Deus por isso. Mas aquele irmão ainda não conseguiu. Orar por ele, amar ele, alcançá-lo com aquilo que já se promoveu dentro de você. Acompanhe mais uma vez aí, vamos embora. Terminar aqui esse texto para a gente voltar e encerrar lá. Filhinhos, ora aquele que possui, versículo 16, perdão. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está falando aqui do necessitado, da pessoa que precisa dos seus recursos. Você sabe que está precisando, você tem, mas fecha o coração, também é pecado. Filhinhos, não amemos de palavra. Filhinhos, não amemos de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade. Olha, vê o que ele diz. E nisto conheceremos o que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Você sabia que todo mundo que carrega um sentimento pelo seu irmão, dependendo da experiência que ele tem com Deus, ele sabe que não está bem diante de Deus. E agora 100% dos que estão aqui já estão sabendo disso. Tranquiliza o coração diante de Deus. Mas olha o que é que ele ainda diz mais. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando a gente lê esse texto, parece que diz assim, não se preocupe, Deus entende. Mas não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo que Deus conhece o sentimento, mas o sentimento que está no seu coração, ele é maior do que ele. Se você está com o sentimento, mas tem um Deus que é maior do que esse sentimento, que pode destruir o sentimento, e pode levar você à libertação, e levar você a viver em um estado de paz diante de Deus. É o que João está querendo dizer aqui. Ou seja, todos têm a capacidade de alcançar a libertação. Pois se o nosso coração nos acusar, versículo 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Essa palavra aqui, confiança, nos remete ao versículo que está lá no último versículo de Paulo, que é no versículo 13. Confiança. É semelhante a alguém quando está ouvindo falar sobre a volta de Cristo e não tem a salvação garantida, ela diz, não, para, porque eu não gosto de ouvir isso não. Outras dizem assim, se eu morrer não sei nem para onde eu vou. Ele está dizendo que quem tem o coração sem acusação de separação, tem paz em Deus, confiança em Deus. Pastor, tu está querendo dizer o que com isso? Está querendo dizer que o sentimento
que eu tenho de separação dessa pessoa está prejudicando a minha vida, a eternidade. Isso mesmo. É o que a Bíblia está dizendo. Agora veja só. Versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos. Aquilo que pedimos, dele recebemos. Não tire o texto do contexto. Não vá dizer assim, o texto está dizendo que a gente ora e Deus nos responde. Não, onde é que está inserido esse texto? Está inserido que quem tem um sentimento de raiva, de ódio, de separação, as suas orações não são respondidas. Não chega até a presença de Deus. Você está vendo a gravidade do que é o sentimento no coração. Mas o mais importante é que Deus é maior do que esse sentimento. Aleluia. Estamos terminando aqui. E aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos. João está falando que a unidade e o amor ao próximo é um mandamento. Mandamento, eu tenho que amar. Amar. E quando nós alcançamos Cristo em nosso coração, é fácil amar, irmão. Que nessa manhã, o Espírito Santo conceda esta graça sobre a sua vida e você alcance romper os limites que foram postos em sua vida. Ora, o seu mandamento é este: creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Aleluia. Deus quer estimular o crescimento de amor entre nós. O que é que nós precisamos fazer? Corresponder com o que Deus está querendo fazer nesses dias. O que é que temos que fazer? Dizer sim, romper, se humilhar, é humilhar. Às vezes eu estou aconselhando alguém que cometeu um erro, disse o que não deveria dizer. Eu digo para ela: você vai fazer agora o caminho mais difícil, que é o caminho de voltar e pedir perdão. E se você não tivesse falado o que falou, não traçaria esse caminho de volta. Mas todo o caminho de volta, de humilhação, irmãos, e voltamos para pedir perdão, não é humilhação no sentido de humilhado, de envergonhado, mas é um sentimento de desprezar o eu e se humilhar e viver a forma que Cristo nos ensinou que deveria ser. De voltar e dizer: me perdoe, eu errei, me perdoe, eu não deveria ter agido, me perdoe, eu não deveria ter falado assim. Deus quer estimular isso esses dias. Deus quer aumentar isso. De que forma? Com os próximos, com os mais distantes e com a liderança. Porque ele vai dizer aqui no final do versículo 12: e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Não tem mais o que dizer aqui. Paulo está afirmando. Qual é o contrário de santidade? Pecado. Sim ou não? Então Paulo está dizendo que quando eu estimulo o amor, quando eu traço o caminho primeiro, eu estou reparando as minhas deficiências da fé e eu estou me tornando alguém inculpável diante de Deus. Aí Hebreus 12:14 diz o quê? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Paz com todos, santificação. E aí Paulo diz aqui: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos.
Paulo está dizendo aqui, irmãos, que quando Cristo raiar nas nuvens e vir com os santos, que possamos estar diante dele sem culpa, sem pecado, sem acusação, mas em santidade, uma vida pura no amor. Às vezes nós lutamos e vencemos a prostituição, lutamos e vencemos a mentira, lutamos e vencemos o vício das drogas, lutamos e vencemos tantos pecados que nós colocamos como grandes pecados, mas nós esquecemos, como se diz, das pequenas raposinhas, que são roubadores da santidade de Deus. Mas que nessa manhã o teu coração seja liberto a partir desta verdade, a verdade da palavra de Deus. Sabe qual é o caminho prático para que você alcance o nível de perdão? É a primeira coisa, reconhecendo isso. A segunda coisa é ser sincero diante do Senhor. Senhor, eu ouvi a palavra, eu sei do que tem que ser feito, mas eu não consigo, Senhor. Eu peço que o Senhor venha sobre a minha vida, venha sobre o meu coração, sobre o meu gênio, venha sobre as minhas feridas, sobre os meus sentimentos. Você desejar, e se você desejar, o Espírito de Deus, que é maior do que o sentimento, vai trazer libertação à sua vida, e você estará isento diante do Senhor toda a culpa. E no lugar do sentimento de separação, o Senhor trará graça sobre a sua vida, de amor e de intenção de prosperar e crescer neste meio de unidade que o Senhor promove sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Eu queria que você procurasse alguém que você não tem tanta intimidade. Você pudesse ir até onde está essa pessoa, dissesse para ele: eu quero estar próximo de você, amar você e demonstrar o meu sentimento de amor que o Senhor tem no meu coração por sua vida. Vamos fazer isso. Eu lembro de um tempo, irmãos, no começo da visão, que nós levamos os irmãos a escolher alguém para fazer algo por ele. De preferência que você não estivesse dando, acho que foi um sorteio que nós fizemos, alguma coisa assim. Naquele tempo, lógico que a gente não vai poder fazer isso mais hoje, porque é outra realidade. Mas foi um tempo tão precioso de estímulo, de amor uns com os outros, de conhecer o outro. Convide alguém que você não conhece para almoçar em casa. Seja educado quando você for convidado. Deixa a porta aberta, não feche. Estimule. Termina o culto, vai comer uma pizza com alguém que você não tem tanta intimidade, para gerar esse sentimento de proximidade, de amor. Por quê? Porque uma igreja em unidade, ela revela a manifestação dos céus. Então que nessa manhã você expresse o seu amor a alguém nessa manhã. Amém? Vamos cantar. Zezinho tá aí? Já foi? Quem canta no Ministério Louvor? Tem alguém que canta no Ministério Louvor que tá aqui? Né? Tem A Laíde tá aí? de Pedra que canta também, pode vir. A Laíde? Vem, a Laíde. Todo mundo tá aí. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará
desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto dar um novo corpo. Todo junto. Coração igual, coração igual, poder e todo tempo, dá-me coração igual ao teu. Eu queria que 100% dos que estão aqui procure uma pessoa, de preferência homem, mulher, e ore por ele. Não existe prova melhor de sentimento de amor por Deus do que você se colocar diante de alguém e orar por ele. De preferência que você não conheça. De preferência de alguém que você não conheça. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus.
Glória a Deus, continue orando e adorando ao Senhor. Ele quer aumentar em nós o amor uns com os outros. Se alguém fugiu de você, vá atrás dele. Persiga-o aqui, vá atrás. Rompa com isto. Oh Espírito Santo. Há um só Deus, um só Senhor. O Deus que age em todos, por meio de todos. Amém, Jesus. Tem uma canção que você entoou agora há pouco, dizendo que para te adorar eu. Então, se você vive para adorar o Senhor, o que tem que habitar no teu coração, o que tem que reinar no teu coração é o Senhor. Quando você canta para te adorar eu vivo. Sabe quando é que a gente adora o Senhor? Quando Ele reina em nosso coração. Quando reconhecemos que Ele é maior do que tudo e qualquer coisa. Aí sim faz sentido o viver para adorar ao Senhor. Adore ao Senhor abraçando e orando pelo seu irmão. Você fazendo isso, você está adorando a Ele. Coração e tudo te entregar. Só quero bem dizer, declare. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar, envolver teu coração e tudo te entregar. Pra tua vontade. Ele é maior, porque está no nosso coração. Tu és digno. Tu és. É para teu prazer, Senhor. Pra tua vontade. Pra tua vontade é que eu. Tu és. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore a Ele. Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Diga, diga, é pra Ele. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra o teu prazer. A tua vontade é não a minha, mas a tua vontade. Tu és digno. Tu
Mais uma vez. Para o teu prazer. Para o teu prazer. Não a minha, mas a dele. Ele é digno. Tu és digno. Tu és digno. Aleluia! Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra ti. Aleluia! Você pode tirar o pé do chão. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra ti. E pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra ti. E vamos terminar com um pedido do apóstolo. Porque ele não pode pular e correr, mas você pode. Vamos celebrar? Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Só as meninas. Só as mulheres. Todos juntos. Fala-me, eu quero te ouvir. Te sentir. Só os homens agora. Vem e abraça. Vem e abraça. Vem e abraça. Porque todo dia é dia. Todos juntos. Pois todo dia é dia de adorar ao Senhor. O ponto seco só pra te encontrar. Pois quando estou em tua presença, dá vontade de pular. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Quero ver vocês. Diante de ti. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Dá vontade de gritar. Dá vontade de correr. Dá vontade de pular. Dá vontade de dançar. Em tua presença. Dá vontade de pular. Oh, 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 oh. De gritar.
vontade de pular. Explode a beber. Presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de pular. Oh, oh. Jesus, dá vontade de pular, de dançar, dá vontade de dançar. Oh, 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 oh. Sai daquele que atinou. 5 horas todos aqui, amém? 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 5 horas não é 5:10. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu.